boa tarde. Nós somos a Liga de Fono-Oncologia da LAFO, da Universidade de Brasília, e sob a coordenação das professoras, a fonoaudióloga, a doutora Cristina Fúria, e a professora das básicas da UNB, Jamila Reis, estamos participando desse projeto, e já vem sendo feito há vários anos. Meu nome é Fernanda Medeiros. Obrigada, doutor. E sou graduanda de fonoaudiologia da Universidade de Brasília, e aqui presente também estão as colegas e ligantes Karen Silva e Larissa. É uma honra tripla para a gente ter o senhor aqui, por estarmos no Júlio Verde, que é o tema da nossa campanha de conscientização de câncer, cabeça e pescoço. E esse ano nós vamos trabalhar com a temática gestão e acesso ao tratamento e reabilitação do câncer de cabeça e pescoço. Por estarmos entrevistando o senhor, né, com tanta experiência, tanta expertise, tanto histórico, sendo o presidente da Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, então estamos realmente muito gratos, isso eleva muito o nosso projeto, as nossas ações, então queremos lhe agradecer essa contribuição. E como um excelente gestor já de conhecimento público e no serviço inteiramente SUS, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, que é um centro de alta complexidade em oncologia, numa cidade que, além de ser referência, é tão grande demograficamente e de demanda como São Paulo. Em Brasília, o nosso desafio de tratamento oncológico é muito grande também, mas por outras vertentes. Nós temos um plano distrital de atenção oncológica de 2023, que envolve CACONs e UNACONs. Porém, especificamente para o câncer de cabeça, o que a gente tem hoje, temos o Instituto Hospital de Base como CACON, com 10 cirurgiões de cabeça e pescoço, além de quimioterapia e radioterapia. Temos UNACONs, que no Hospital de Santa Maria, que tem um cirurgião de cabeça e pescoço, no Hospital Regional de Taguatinga, com 2 profissionais de cabeça e pescoço e também químio e rádio. O Hospital Universitário HUB, que tem todas as especialidades e um cirurgião de cabeça e pescoço, além da químio e da rádio. E a residência médica e multiprofissional em oncologia. Não temos residência da fono em onco e da cirurgia de cabeça e pescoço. Os pacientes são regulados para uma primeira consulta através de otorrino, odonto, ou mesmo através de indicação de cabeça e pescoço. Mas vale ressaltar que a odontologia da HUB tem uma porta aberta para a estomatologia. Definindo o tratamento, os pacientes vão novamente para a regulação da cirurgia ou mesmo tratamento clínico. O paciente tem seu tratamento feito de forma fragmentada na rede, e a reabilitação fica ainda mais complexa, já que apenas 2 hospitais têm os profissionais necessários, né, que seria o Hospital de Base e o HUB. Diante de tudo que já foi explanado e tendo a sua presença, que é uma honra e é um ensinamento para todos nós, vou convidar Karen, que está já aí presente, para conduzir as perguntas e realmente, doutor, agradecemos, tá bom? Eu que tenho que agradecer o convite nesse momento do Júlio Verde. Júlio Verde é uma campanha que a Sociedade Cabeça e Pescoço está há 8 anos realizando, né? E com a primeira campanha nossa, foi mais tímida, depois associações com grupo de pacientes, com multiprofissional, e a partir desse ano a sociedade idealizou a campanha do Júlio Verde ser uma campanha da minha especialidade, da cirurgia de cabeça e pescoço, agregando os multiprofissionais. Essa semana nós teremos uma reunião com uma nutricionista falando da dieta pós-tratamento cirúrgico. Vai ser uma live no dia 6. Então, acho que o importante do Júlio Verde é isso, é trazer a mensagem do diagnóstico precoce e prevenção, a prevenção primária e secundária. Prevenção primária, não tem outro jeito, parar de fumar e beber menos. Secundária, vacina contra HPV. E com isso, a nossa base, por que nós estamos embatendo tanto na prevenção e detecção precoce? Justamente para nós não termos problemas de de uma doença severa que vai determinar o óbito em 50% dos doentes quando ela está avançada. Vocês sabem disso e o público de vocês merece saber.
Mas quando você descobre essa doença no começo, lá na estômago, no odonto, uma lesão pequena, a cirurgia é simples, pouco material, pode ser feito, como você me falou, um cirurgião de cabeça e pescoço com um auxiliar cirúrgico geral pode fazer essa cirurgia até num NACOM, não precisa necessariamente. Um tumor precoce você cura com cirurgia. Então, a base de tudo é fazer o diagnóstico precoce, tratar o doente precocemente, para não precisar de fazer tratamentos que se associem quimio e radioterapia. Então, isso é a base da nossa campanha e a busca dela, tá? E estou aqui aberto para responder as perguntas no que eu puder, que do meu conhecimento. O que não for, eu vou falar que não sei, vamos estudar juntos ou buscar informação da melhor maneira. Certo. Olá, boa tarde. Eu sou a Karen, então vamos começar, né, com as perguntas. A nossa primeira pergunta seria, na sua experiência, no acesso de gestão desses pacientes, né, com câncer de cabeça e pescoço, todos chegam num estágio avançado, como aqui, a grande maioria, né? E como minimizar esse tempo de espera depois que chegam na atenção especializada? Olha, são 14 anos de Instituto do Câncer, tá? Então nós estamos numa fase que ainda nós somos crianças dentro de outras instituições ao redor do mundo e mesmo aqui no Brasil. Mas o que sempre me chamou muita atenção é esse tempo de espera. O que eu posso fazer para melhorar? Primeiro, você tem que conversar entre os pares, os colegas. Não tem nenhum tratamento se você achar que você é o único e resolve tudo. Isso eu tive que fazer no começo, quando tive minha formação no começo dos anos 90. Eu era o fono, eu era o nutricionista, era tudo que não tinha. E você se virava no que podia. Nós tínhamos uma formação boa dentro do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Tínhamos fono, mas fora você não tinha. Eu criei um Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, eu comecei cabeça e pescoço com outros colegas, e eu levei uma primeira e falei, trabalhar sem fono não dá certo, trabalhar sem dentista para reabilitar não dá certo. E nós fomos agregando e hoje o serviço lá está formado. Aí você fez a pergunta, como minimizar tudo? Você entendeu? Primeira coisa é ter integração. Você tem que trabalhar na integração entre o dentista, o médico da unidade básica de saúde, e uma coisa que chama atenção é o agente de saúde tem que ser preparado para os cânceres, inclusive para o câncer de cabeça e pescoço, que é muito fácil. Nenhum de nós, especialistas, cirurgião de cabeça e pescoço, otorrino, mesmo clínico geral, vai aonde o agente de saúde vai. Por quê? Aonde que ele vai? Ele vai para os becos, vamos dizer assim, os bares, e pode ter acesso a essa comunidade que vai ser mais afetada por esse câncer. Ele vai ver, às vezes, uma lesão pequena, pode já encaminhar para um posto de saúde, nesse posto de saúde vai fazer uma biópsia, e isso tudo diminuiria aquele trânsito que a gente já sabe. O doente, quando começa o primeiro sintoma até chegar ao serviço especializado, vai de 12 a 18 meses. Isso já está escrito num trabalho da Faculdade de Odontologia no Rio Grande do Sul, e também está descrito num trabalho da Faculdade de Odontologia da USP. E essa é a jornada do doente. E o que mais fica triste é que quando o doente chega no serviço especializado, o tempo que ele demora, de 3 a 6 meses para ter o tratamento adequado. Demora em fazer exames subsidiários, que é o exame de estadiamento, a tomografia, um exame de imagem, fazer uma endoscopia. Aí você me perguntou, como que eu resolvi isso? Porque eu também tinha esse problema. Por ter esse problema, eu fui criando, junto com os pares, a melhor metodologia para eu poder sanar isso. Eu estou num hospital, que é um hospital que funciona de uma maneira nova. A gente trabalha por metas, a gente cumpre metas, e quanto mais eu puder cumprir as metas de uma maneira adequada, eu vou ter direito a uma meta maior. Então, o que foi feito? Primeira coisa, o que eu preciso? Quando você tem um doente lá, ele já vem com a biópsia para nós, eu não tenho que fazer a biópsia. Ele vem da rede de direcionamento oncológico do estado de São Paulo, que chama CROSS, o doente já vem com a biópsia direcionada. Nós somos 70 hospitais oncológicos no estado de São Paulo, entre UNACONS e CACONS, e eles são distribuídos irmanamente para ninguém ter uma sobrecarga no serviço. De repente, eu quebrou a radioterapia de um hospital, ele vai diminuir a radioterapia dele e vão jogar para outros, isso é feito dentro do estado. É o ideal? Não sei, tem funcionado, pode melhorar? Tudo pode melhorar e sempre.
Quando era o problema é quando chega na minha mão, que eu fazia com a minha mão. Nós tínhamos 8 cirurgiões fazendo consultas. O que eu fiz? A partir do primeiro momento, depois de um tempo de chefia, eu comecei a ter o ambulatório da primeira consulta, o doente que vem de fora. Então, 2 colegas ficam fazendo esse ambulatório sistematicamente, que às vezes pegam, eles já aproveitam, examinam o doente, na hora nós temos aparelho de nasofibrolaringoscopia, estadiamos o doente localmente, já encaminhamos ele para fazer estadiamento de imagem, endoscopia digestiva, para ver se pega um segundo primário em esôfago, e vamos fazer as avaliações, pedir os exames clínicos. Legal, eu resolvi um problema que cada um tinha uma agenda cheia, e essa agenda específica fez com que eu reduzisse o tempo dentro da primeira consulta para menos de 15 dias. Quer dizer, o doente foi cadastrado, em 15 dias ele está sendo atendido por nós. Então, qual o tempo que você perguntou? Dentro do ICESP, 15 dias, atendimento para a primeira consulta. Quando ele faz esses exames, depois de passar dos anos, fizemos outras mudanças que hoje, do primeiro exame dele, desse dia da consulta, para ele estar prontos os exames, através de um sistema que nós chamamos de enfermeiro navegador, o qual nós temos agregado dentro do ICESP, nós nos reunimos nutricionista, serviço social, psicologia, fono, nós trabalhamos tanto no doente no momento pré quanto pós-operatório, com o enfermeiro navegador, eles estão monitorando todos esses exames para estarem prontos em 15 dias. Então, estou te falando, ele chegou no ICESP, em 30 dias eu estou com ele pronto. E a partir desse dia, com ele pronto, por quê? Hoje, a tomografia, se você vai lá na radiologia, tem doente que está fazendo exame de segmento, tem doente que é o exame de estadiamento. Ou nós temos uma coisa simples. O exame de segmento, ele pode esperar, mas o exame de estadiamento, ele tem que saber já como ele está. Então, esse doente, ele passa nesse período. Nós conseguimos fazer endoscopia e os exames laboratoriais, que isso é fácil quase em qualquer serviço. Basta ir, ter o pedido e fazê-los. Quando ele está pronto, ele volta para um ambulatório também específico, chamado de pós-operatório. Por quê? Nesse ambulatório, mais 2 assistentes só fazem avaliações e marcam ou não marcam a cirurgia, porque dali ele decide se o caso é um caso cirúrgico ou um caso não cirúrgico, que demanda fazer um tratamento com a oncologia e depois com a radio-oncologia. Então, se você for ver, a sua resposta é: eu resolvo tudo em 30 dias. E aí você fala: não, doutor Marco, mas eu quero saber quando resolveu tudo, é cirúrgico, quantos dias ele demora para operar? Eu só tenho mais 15 dias para marcar a cirurgia dele, de 15 a 20 dias, porque eu também estou sendo monitorado pela mesma enfermeira navegadora. Como um doente desse demanda que 90 dias ele tem que já começar a radioterapia, então a gente está mantendo esse padrão. Quer dizer, a primeira fase 1, que dependia desses exames de estadiamento, nós estamos numa fase muito boa, quer dizer, nós hoje cumprimos uma meta em 95% das vezes, quer dizer, se você for ver, eu não faço essa meta no meu consultório privado, porque eu depende do laboratório, depende disso. Hoje você pede uma ressonância, às vezes demora 60 dias, depende da seguradora. Isso eu não tenho esse problema, tá? O exame que demoraria mais para mim era uma ressonância, eu mesmo assim consigo fazê-la em uns 10, 15 dias, continuando dentro da meta. Então, acho que é isso que você tem, uma organização que você tem que fazer do seu serviço, com o empenho de todo o serviço, né? Esse empenho veio com todo esse time, esqueci de falar da radiologia também, da oncologia, da radio-oncologia, que também estão nesse empenhado. Quando nós decidimos que não é operatório, às vezes a gente tem dificuldade de decidir, só nós temos um tumor board que é toda segunda-feira às 18 horas, que nós discutimos os casos. Mas mesmo não indo ao tumor board, esse doente passa com oncologia no máximo em 10 dias. E aí o que mais atrasa não, nós tínhamos o maior delay, era o preparo desse doente quando tinha que fazer radioterapia, e isso nós estamos também diminuindo com o passar do tempo, tá? Então, hoje, um doente da cabeça e pescoço, eu sou feliz em dizer que em 90 dias ele está sendo tratado. Tratado completamente, começar a quimio-rádio dele, se operou quimio-rádio. Por que isso? Que nós demonstramos num trabalho feito em 2012, que o que mais afetava ao nosso doente a sobrevida era o atraso e início da radioterapia ou quimioterapia.
Então, nesse trabalho que foi o Leandro Matos, que é é o autor principal, eu estou como coautor, nós demonstramos que o atraso da radioterapia do tratamento complementar, era um agravo para diminuir as sobrevidas dos doentes. E a partir desse trabalho, nós trabalhamos em conjunto e todo mundo trabalha para entregar o melhor para o doente. Muito interessante. Realmente é uma realidade, assim, bem diferente. Não é realidade, é um esforço que todo mundo tem que participar. Ninguém pode entrar do hospital de costas, você tem que entrar de frente. Você tem que entrar de frente e sair. O cara entra de costas que já está saindo. Não, você tem que cumprir seu horário, você tem que fazer direitinho, tudo, você vai conseguir. Então, quer dizer, eu não tenho isso. É muito fácil reclamar e falar que não tem, mas você não, você tem que resolver. Lógico que eu tive dentro de um hospital que eu tenho uma diretoria que nós temos que agradecer a todo dia a diretoria que nós temos dentro do hospital, uma diretora administrativa, a doutora Joyce Chacon, o professor Paulo Hoff, diretor-geral, porque eles sempre se empenharam em ter um modelo de hospital. Nosso modelo, se você for ver, é um hospital oncológico, como o MD Anderson, o Gustavo de Roussy, que você tem que estandarizar e unir ao mesmo tempo para você evoluir rápido, né? E eu acho que isso pode ser empregado em outros serviços. É porque você vai mexer, às vezes, em feudos. E o nosso objeto não tem feudo, tem o paciente. O nosso tratamento, se você for olhar na nossa visão, é o paciente acima de tudo. Então, essa é a nossa visão e o tratamento de uma forma humanizada. Nem todo mundo tem que ser operado, nem todo mundo tem que fazer químio, nem todo mundo tem que fazer rádio. Mas ele tem que ser tratado humanizadamente e, às vezes, vai para um paliativo de cara. Porque chega 80%, respondendo a outra parte da pergunta, 80% dos nossos doentes chegam em estadio avançado. E desses 80% são inópes em 30%. Toda semana nós mandamos para quimio e rádio, ou mesmo depois de uma discussão multi, vai para paliação, pelo menos uns 20%, 30% dos doentes que chegam para nós. Você quer saber quantos que eu recebo por mês? Em média, 100 doentes mês. É muito interessante, porque aqui, na verdade, os pacientes aqui ficam meio perdidos, né? Porque começa o tratamento no hospital, aí tem que fazer a radioterapia em outro, aí se perde esse contínuo tratamento, né? O enfermeiro comanda toda essa articulação, né? Então, e aí fica tudo centralizado num lugar só, né? Um controle, no caso, é o que a gente não tem aqui. Né, a realidade também tem que ser uma que, por exemplo, uma Unacom, que você tem um cirurgião, ele só vai poder fazer tireoide. Então, manda todas as tireoides para ele, porque ele não tem químio, não tem rádio lá, pelo que eu entendi. Então, é uma questão de você dividir pelo que você tem. Onde que tem químio e que tem rádio, tem que ser os doentes mais complexos. Os doentes mais simples, tumores pequenos, que não vão necessitar, esse grupo nesses hospitais. Então, é o próprio sistema de saúde do Distrito Federal que tem que se unificar e, através da unificação deles, ter uma distribuição que for necessária. Quer dizer, isso tudo depende de várias classes estar unidas para ter essa modificação e interesse político, né? Verdade. Meu estado é melhor que o de vocês? Não. A próxima pergunta já fala um pouco sobre a questão, né, de como faz para articular para que os protocolos de preservação de órgãos, quimioterapia, radioterapia, né, possam ser regulados de forma contínua, já que esse é o desenho de tratamento por câncer de cabeça e pescoço. Assim, acho que é um erro falar que a preservação de órgão é um desenho para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Não é, tá? Não é o gold standard, nada. A preservação de órgão tem que ser muito bem estudada, por isso ela tem que ser feita em um hospital de alta complexidade, onde que você tem uma equipe multidisciplinar. Não dá para decidir um tratamento de preservação de órgãos se você não tiver equipe multidisciplinar. Então, não é o lugar de fazer na Unacom, se eles não têm um tumor board, esquece, não é lugar para estar fazendo lá. Então, ele tem que ir para os hospitais que tenham alta complexidade. Preservar órgão, o que é preservar órgão? É diagnóstico precoce e que você trata e cura. Então, todo esse doente que tem uma doença avançada, você não vai preservar. Mesmo quando você faz uma quimio, uma radioterapia, que eles achavam que preservam, né? Não preserva. Nós provamos aqui dentro do Instituto do Câncer
que os doentes que tinham tumor T4 de laringe, T4A, que achava que era possível fazer radioterapia, como preservar esses doentes, além de ter uma baixa qualidade de vida, porque eles não voltavam a falar normalmente, persistiam com traqueostomia, muitos persistiam com sonda pelas lesões em musculatura faríngea causada pela alta carga de radioterapia. Nós demonstramos que a nossa sobrevida de doentes submetidos à laringectomia total era melhor do que esses que faziam a preservação. Hoje, dentro do Instituto, como pré-requisito para preservar um órgão, só são os estadio 3. Fora do estadio 3, nós não colocamos nenhum doente para preservar. E os estadios T1, T2, a gente discute em time multi. Discute muito também a terapia que vai ser adequada ao doente. Por exemplo, um doente que tem dificuldade de um tumor T1 de prega vocal, que a voz no início da radioterapia é melhor que a voz pós-operatória, você tem que balancear isso daí. Mas eu não posso vir todo dia, doutor, fazer radioterapia por 35 dias. A cirurgia eu resolvo num dia, observo ele uma vez por mês e está solucionado o problema. Se é um indivíduo jovem que tem 40 anos, está com câncer de prega vocal, que eu vou fazer radioterapia agora e ter uma chance de sobreviver alta, né? Porque a perspectiva de vida do cidadão brasileiro acima de bate a 70, 75 anos, esse doente pode ter um segundo tumor primário, apesar de ser raro, em 6%, que é um tumor sarcogênico, oriundo de uma radioterapia, ele vai morrer dessa doença. Então, tudo isso tem que ser pesado e discutido. E, além do mais, tem que ver o que o grupo tem de mais experiência. Se o grupo tem uma experiência em cirurgias, como nós falamos, preservadoras, né, que tento conservar, ou se o grupo não tem, melhor é a radioterapia. Então, é um quesito que você tem que ter uma integração entre os grupos de uma maneira muito grande. E, para mim, é muito difícil entender um doente que opera num lugar e vai fazer quimio e rádio em outro. Naquele outro serviço, tem que ter o cabeça e pescoço para estar integrado. Funciona muito bem isso em doenças precoces, mas hoje em dia a gente envolve tantos tratamentos, né? Não só falando em quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo para cada doente. Então, acho que nesse momento não dá para ser serviço se não tiver integração. Você está desperdiçando dinheiro público, porque às vezes investe em um doente. Se investe em algum doente que não precisava investir, deixa de investir no outro que dá para investir, tá? Como o nosso cobertor é curto, nós temos que saber onde aplicar. E isso faz diferença em administração. Então, o gestor de saúde tem que ter uma visão ampla, entender qual é a realidade dele, né, onde que ele vai ter que gerir, e às vezes tem que dedicar mais dinheiro a um lugar e a outros lugares que são de baixa complexidade e continuar fazendo. Porque também é muito ruim um serviço de alta complexidade fazer cirurgia de baixa complexidade, só para cumprir método de operação. Não, não é. Ele é um serviço que tem que fazer alta complexidade. E o outro pode fazer a pequena, abaixo. Tá? Eu respondi? Sim, com certeza. E qual o impacto, então, o senhor já falou no início, né, sobre a questão do agente comunitário de saúde, né, na questão da prevenção, e que pode impactar tanto nessa incidência do câncer de cabeça e pescoço. E com relação a todas as campanhas também, qual a sua opinião assim, sobre o impacto mesmo na questão da prevenção no câncer? No início assim, até você já citou um pouco sobre isso, né? As campanhas elas são fundamentais para criar um alerta. Se elas são eficazes, talvez um período que você criou o alerta tem um aumento do número de pessoas que procuram pela todo esse acesso à mídia que aparece, acaba falando Júlio Verde, mesmo do jeito que coloca o Júlio Verde, quando você tenta fazer ações governamentais, você tem dificuldades, que a Fúria deve perceber isso e todo mundo percebe. As sociedades médicas têm suas limitações, as sociedades médicas elas regulam especialidades, e como especialidade médica, para nós, a base de todo tratamento na doença oncológica é o diagnóstico precoce e a prevenção. Tá? Quando você faz o diagnóstico precoce e prevenção, você não vai precisar ter um custo elevado em gasto na saúde, você diminui o custo. Só para você entender, uma cirurgia avançada de cabeça e pescoço, um exemplo, uma laringectomia total que demanda
um pós-operatório de 7 dias em hospital, depois você tem cuidados com a cânula de traqueostomia, depois você tem radioterapia, quimioterapia, cuidados pós-operatórios de equipe multidisciplinar, nutrição, fonoaudiologia, enfermagem, fisioterapia, você passar jornal de prótese fonatória, laringe eletrônica, esse doente custa, em média, R$100 mil. Quando você faz um diagnóstico precoce, um tumor de laringe, eu faço uma cordectomia, ou mesmo só fazer uma radioterapia, ele custa para nós R$10 mil. Ele vai persistir falando, vai persistir comendo, não vai ter problema, ele vai continuar trabalhando. E esses doentes mais graves, eles vão para aposentadoria, quer dizer, eles vão ser desligados, né, e vão para a caixa, vão para a pensão. Então, isso tudo faz uma diferença. Então, a cabeça e pescoço, esse ano, a sociedade resolve investir no diagnóstico precoce, que sempre foi a minha base, né, de pensar em tratamento e prevenção. Eu não fico... Se você tem um índice alto de diagnóstico precoce, hoje a curva é invertida, 20% é precoce, 80% tardio. Eu gasto muito no tardio, né? Vamos pensar lá, eu vou gastar de cada 10 eu gasto 800 mil no tardio e gasto 20 mil aqui. Imagina se eu fosse ao contrário, se eu gastasse 80 mil e eu continuava tendo ainda meus 820 mil. Então ia ter 740 mil para poder gastar. Aí nesses 20% que chegava avançado, eu poderia pôr prótese fonatória, eu poderia colocar filtro, eu poderia dar drogas de última geração, como os imunoterápicos, porque eu tenho dinheiro sobrando. Eu tenho o mesmo cobertor, só que eu aprendi a usar bem o cobertor. Então, quando você investe em prevenção e diagnóstico precoce, você ganha. Então, por isso, o agente de saúde é muito importante nos esquemas das prevenções oncológicas para alertar essa população, pois ele está muito perto dessas populações carentes, porque, infelizmente, o câncer de cabeça e pescoço está relacionado a um problema socioeconômico, está mais nas classes baixas socioeconômicas, né? Falando câncer de cabeça e pescoço, eu estou falando câncer de boca, faringe e laringe, que é o carcinoma de células escamosas. Eu não estou falando do câncer de tireoide. O câncer de tireoide é um câncer que aparece em todas as classes socioeconômicas, mas o de boca, devido ao cigarro e devido ao álcool, aparece nas classes mais desfavorecidas, tá? E por isso, às vezes, o sistema público fica tão com um número elevado de casos, mais do que no sistema privado. Então, você tem que pensar nessa hora de ação, seria meu modo de agir. Então, penso dessa maneira e por isso eu tenho que dar um letramento em saúde para o agente de saúde, entender o que pode ser uma lesão no câncer de boca. Além disso, devido ao número de faculdades de odontologia, muitas não foram expostas à estomatologia, utilizar a Sociedade Brasileira de Estomatologia para treinar os dentistas das UBSs desse país, tá? Fazer o diagnóstico precoce, aprender a fazer biópsia, não precisa de um bucomaxilo fazer biópsia. Biópsia é pegar uma pincinha de saca-bocária, que a gente já viu em ambulatório, tira lá da borda e vai ajudar, isso vai adiantar. Essa doença deu benigna, não era, eu errei. Ótimo, pelo menos você já avançou em muito. Se a pessoa fuma, se a pessoa bebe e tem uma ferida na boca, aquela história, por mais de 15 dias, ou tá rouca, até que se prove o contrário, é câncer. Né? Não tem que ficar elucubrando muito, né? E se achou, nós tivemos uma micose. Ótimo, tá bom, também vai ter que tratar, vai ter que tomar antibiótico, vai ter que ir para o infectologista. Você já fez o diagnóstico. Então, o importante é você treinar desse agente, treinar os médicos da unidade básica, dentistas em unidades básicas, enfermeiros também, para poder fazer o diagnóstico precoce, gastar menos, e quando a gente puder ter mais dinheiro para gastar no doente complexo dos estadios. Só que essa não é a nossa realidade, né? Nossa realidade são os estadios avançados, infelizmente. Ótimo, queria só agradecer novamente ao Dr. Marco, né, em nome da LAFO, e também em nome das nossas coordenadoras, Cristina Furia e a Jamila Reis. Estamos muito felizes com a sua presença, doutor, aprendemos bastante, e queria estender o convite ao nosso simpósio, que vai acontecer esse mês, dia 27 e 28 de julho, no YouTube da LAFO, que vamos tratar sobre o tema de gestão do tratamento e reabilitação do câncer de cabeça e pescoço. E a LAFO também está à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada pela sua presença. Nada, que é isso. Espero ter ajudado vocês aí, ter esclarecido.
E o sistema de gestão não foi... Você viu que não foi grande coisa, foi umas mudanças só no modo de todo mundo pensar. Mas enquanto vocês fica isolado, você usa as setas virando para cada um para o seu lado, não vai. Todas têm que centrar. E o principal é o paciente, você tem que pensar nisso. O sempre que eu pensei assim, é o paciente, eu tenho que melhorar a vida desse indivíduo. Não é uma tecnologia ultra nova que melhora a vida dele. O que melhora a vida dele é o diagnóstico precoce, a prevenção e o melhor tratamento dentro daquele centro que você tem. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho aquele material maravilhoso. Não, tem coisas que você pode fazer mesmo nesses lugares. Tem o material humano, né, doutor? Você trouxe várias estratégias, até essas últimas dicas aí, que tanto enfermeiros quanto dentistas possam fazer, tornar isso uma rotina, né? Sim, Uma rotina você tem que, é o que eu falo, é cobertor, ele é curto. Ou eu cubro a cabeça ou cubro os pés. Bom, peraí, vou dar uma dimensionada, vou cobrir o meio aqui que fica feio, fica aparecendo. Aparecer a cabeça ou o pé não tem problema. Então vamos cobrir o meio. Então eu cubro o meio e assim você consegue dimensionar. É uma dificuldade para qualquer gestor de saúde? Imagino. Você imagina que num país como a Inglaterra estão investindo R$10.000 per capita por indivíduo, né? Acho que era isso daí, mais ou menos. No Brasil são R$140, né, por ano. Então, aí você tem que criar a divisão. E se você for ver, não estou falando esse negócio de enfermeiro navegador, é para tudo. Doença cardiológica, tudo. Porque você consegue separar os nichos e fazer os diagnósticos e agilizar e gastar menos. E o dia que você tiver a medicina realmente preventiva, o médico de família nas unidades básicas de saúde, eles com o tempo, isso demanda pagar melhor, vários fatores, né? Você consegue um ganho extremo nisso, porque o médico de família, ele vai tratar a pequena hipertensão, vai tratar o diabetes, que não vai se tornar um grande problema. E tendo treinamento, ele faz diagnóstico também de vários tipos de cânceres. Então, acho que essa é a minha briga não, que nada, briga não leva a nada, né? Isso é minha meta, né? Como vocês também têm a sua meta de chegar. E eu sempre falei, o tratamento é multiprofissional. Na minha área não existe o tratamento único. Eu sofri muito no começo. Era muito chato o cara fazer uma laringectomia supraglótica, mandar o doente trazer a papinha, eu punha ele numa sala ao lado da minha que eu estava atendendo, e quando dava um tempo eu ia, sei lá, ensinar ele a comer, né? Lógico que eu ensinei errado, mas ele comeu, não aspirou, o que deu é o que tinha. E aí depois começando a ter contato, equipe da Mara Belal, depois Elizabeth Carrara, Maria Inês Gonçalves, todo mundo vai tendo contato, você vai criando e isso vê a importância. A gente tem que entender que a gente está numa roda, né? Que o doente está no centro. Então, essa roda, cada vez que você tira uma engrenagem dela, isso desarticula de uma maneira. Pelo que vocês me expuseram, vocês não têm uma roda aí bem ativa. Ela está parecendo mais um feito da idade da pedra mesmo, né? E está cheio de defeitos. É igual quando a gente faz o estudo da prega vocal, né? Que a gente está lá fazendo a laringoscopia, a gente faz a estroboscopia, tudo, e que a gente tem um desenho, né? Assim, o cara fala bonito, sai o desenho normal, senão sai todo espetado. Então, quer dizer, eu acho que é isso daí. Isso daí, de você chegar e fazer, é uma dedicação de todo o grupo. A realização não é minha, é do grupo do ICESP. Tá? Só foi possível por ser apoiado continuamente. Para vocês terem noção, eu estou no trabalho do enfermeiro navegador há 8 anos. Hoje que é uma roda viva, você vê num lugar que te dá apoio, você faz alta complexidade, todo mundo só pensa na humanização para o doente, é difícil você agregar todo mundo, porque isso demanda tempo, demanda custo, né? Mas a hora que você vai vendo os resultados, você vai vendo que é um ganho muito grande, tá? Então, como sociedade de especialidade, isso que eu podia falar para vocês sobre a legislação, como médico, é o que eu pude falar, e como ser humano, Marco Aurélio, eu quase me expus aí de uma maneira bem clara, vendo que o melhor que eu sempre penso é para o meu paciente. Eu sempre me ponho no lugar dele, né? O que ele estaria passando, se fosse eu. Então, uma complicação cirúrgica para a minha casuística é 1%, mas para ele é 100%.
e por isso eu explico sempre o que pode acontecer durante uma cirurgia e como vai ser a vida dele com o tratamento A, B ou C. Brilhante, doutor Marcos. Eu cheguei no finalzinho. Mas é uma luta, né? Eu acho que é a cidade de Brasília. Eu acho que foi tudo muito diferente do que eu vivi no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, porque eu fiquei 26 anos aí, né? Sim, sim. Aí fiz parte aí da história da Mara, da Marinês, trabalhando com a Beth no AC Camargo, depois no HC. E aí eu chego em Brasília, né? Hoje eu sou docente da Universidade de Brasília, do curso, e estou, né? Que esse grupo é o grupo mais novo, né? Mas estou na luta desde 2015 na extensão e tentando organizar. E foi o primeiro ano que a gente teve a oportunidade, né? Eu acho que teve, né? Uma concordância do grupo de Brasília, da secretaria e mais do HUB, para que a gente pudesse discutir o acesso e a gestão. Porque me incomoda já faz mais ou menos uns 5 anos, né? Porque o doente, né, esse indivíduo, essa pessoa está fragmentada. E eu acho que eu tenho isso muito claro, acho que a gente concorda em gênero, número e grau. Né? Não dá para fragmentar. Não dá para fragmentar. Eu tenho um paciente, né, do nível socioeconômico muito baixo, então ele chega e eu pergunto assim, quem que é o seu médico? Ele não tem a mínima noção, não. Porque o cirurgião é um, o radioterapeuta é outro, o oncologista é outro, e quando ele tem uma equipe, ou uma nutri, ou um dentista, ou um fonoaudiólogo, ou outro fisioterapeuta, é outro, e as pessoas não se conversam. Então, você não consegue avançar. Não. Fora que, assim, esse desenho não se permite nem o tratamento curativo primário, quiçá algum tumor secundário ou metástase. Nós estamos falando do primário. Nós estamos tentando discutir o curativo primário, que aí ele acaba, né, nesse aguardar o tratamento, ele acaba esperando por uns 8 meses. E aí chega, ou é inoperável, ou é não tratável mais, né? Então, é muito frustrante para nós que teríamos a chance de fazer um trabalho em excelência. Quantos milhões de habitantes tem Brasília e arredores, as cidades satélites? Checa para mim, por favor. Brasília e o entorno que a gente fala, né? Que a gente tem todas as regiões administrativas. Professora, 3.094.000. Se você for ver, né, se você vai ter 3% de câncer de cabeça e pescoço, né, células escamosas, não estou colocando tireoide aí no meio, se você for ver isso daí, você vai ter 10% seriam 300 mil, você teria 30 mil casos, né? 30 mil casos você divide por 12, você vai ter em média 2.800 casos por mês. Você tem 2 hospitais, quer dizer, já tem uma dimensão que não bate, né? Você não vai conseguir tratar isso daí, né? Então você tem que trabalhar no dimensionamento do que você tem e melhorar o número de cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, tudo isso vai ter que ser agregado. O ideal é você ter um cabeça e pescoço a cada 100 mil habitantes. Aí, tudo isso são dados que você tem que usar na hora da sua gestão. Quando você abre um setor de cabeça e pescoço, não existe setor com um cirurgião de cabeça e pescoço, porque o cara vai ter que ter operário, vai ter que ter um auxiliar. Então, você tem que ter 2 cirurgiões de cabeça e pescoço no mínimo. Tá? Então, são coisas, por exemplo, se você tem um time com 10 cirurgiões de cabeça e pescoço, você pode ter 5 salas cirúrgicas. Tá? Então, de segunda a sexta, você poderia ter o centro cirúrgico funcionando. Então, você tem as salas. É um dimensionamento que é uma conta simples de fazer, só que você tem que o tempo todo estar lá. Lembrar que, devido à complexidade de que tem, que eu falei para elas, você tem doenças precoces, você pode operar num NACOM, porque não vai precisar de químio, não vai precisar de rádio. Mas tem doenças mais avançadas que você vai precisar estar operando na alta complexidade. Isso você já vai aliviando também a carga da pressão que está lá. É duro um doente que tem nódulo de tireoide, que é um Bethesda 3, que pode ser benigno, está indo lá para o hospital de base. Não, lá não é. Isso pode operar no NACOM. Então, você tem que pegar o que entender a realidade,
né? Na UNB você tem um setor de economia fantástico, usa os caras, usa o grupo de epidemiologia, saúde pública, pegar isso tudo, usar esses dados, o que vocês têm, e começar. E é a única sugestão que eu tenho. Eu só administro a cabeça e pescoço, eu não tenho nada, eu não vejo nada de gestão do Estado, não sei nada. Eu só estou lá para fazer, eu sou o chefe da clínica de cabeça e pescoço. Eu vou lá e vejo dentro daquilo o que eu recebo, como eu vou poder tratar da melhor maneira e mais rápido. Com o passar dos anos, nós conseguimos isso nesse modelo. Mas não quer dizer que esse meu modelo está certo. Ele tem que ser reavaliado, isso que eu vejo que a maior dificuldade é você criar as metas. Quando você faz por exemplo, você criou um sistema, você tem que pôr as suas metas e tem que pôr os seus índices. Eu estava brincando com elas, com o enfermeiro navegador, a meta deles era ter 95% dos pacientes avaliados em 15 dias. Eles cumpriram a meta. Aí eles botaram a meta agora para o seu lado, doutor Marco Aurélio. O senhor tem que operar todo mundo em 15 dias. E Perfeito. Eu não estou na meta ainda, mas eu vou lá e estou cumprindo atrás. Então, quer dizer, quando você põe uma meta e você põe um índice de avaliação, né, esses índices são importantes. E o que você vê dentro de uma realidade, tem índices, às vezes, não são tão criteriosos, né? Depende muito do gestor, tudo. Mas se você tem índices e metas, é o que vai funcionar. Quando eu falo de novo, pouco dinheiro tem que ter mais índices e metas para você poder gastar o melhor da melhor maneira. E não tem outra maneira. Tem que ter um envolvimento multiprofissional. Você viu o que eu falei? Nem falei no começo, mas epidemiologia também é parte do nosso grupo. Então, a FOSP lá determina números que a gente usa para vai aumentar aqui essa doença, né? Então, isso é importante também. Esses números, todo mundo dentro do escopo da universidade entender isso, a Secretaria da Saúde. Se o secretário da Saúde abrir esse espaço para vocês, aproveitem. E aproveitem de uma maneira intensa. Eu falo que não é Júlia, é verde. Eu falo que o ano inteiro tem que ser verde, o ano inteiro nós temos que ficar batendo ali. E o importante, Fúria, eu bato muito, porque eu sou médico, meu negócio é não ter a doença, né? Ou se ter de forma precoce. Por isso que eu bato muito mais isso. Às vezes as pessoas podem não entender que eu não me preocupo tanto com o gasto póstumo, que eu não quero que tenha esse gasto póstumo, mas hoje eu sei que tenho e ajudo da melhor maneira dentro das limitações de todo mundo. Tá bom? E a gente tem feito um trabalho intenso aqui em prol da cidadania para tentar garantir o tratamento, porque a gente não consegue ver nem essa garantia do tratamento. Então, acaba sendo frustrante de um modo geral. Mas vamos encerrar. Muitíssimo obrigada.